bastante motocicleta em serviço aqui na Madeira Performance. Mas eu quero mostrar uma em específico. Essa KTM aqui, ó. Por que eu peguei para mostrar? Já apareceu algumas aqui, nós já fizemos revisão em algumas, colocamos Rapid Bike em outras, colocamos Powertronics na outra, mas eu não liberei vídeo, tá? Uma das motos o dono preferiu que não aparecesse e a outra os resultados não foram satisfatórios, então não houve necessidade. Mas enfim, ficou legal, a moto ficou forte, mas não teve o resultado que nós queríamos em questão de velocidade final. A moto ia, mas ela demorava a crescer demais, enfim, a gente acabou nem colocando isso aí. O que eu quero mostrar nessa Duke 390? A motocicleta não tem óleo, cara. Já é a segunda que a gente pega que vem com reservatório zerado. Deixa eu mostrar aqui, Cláudio, só um minutinho. Ó, zero. Não tá nem no mínimo, tá? A gente baixou o cavalete ali, que às vezes altera o nível de óleo. Tá zero. Então a gente tá tirando aqui agora o spoilerzinho dela para poder colocar a bacia. E nós vamos medir quanto que tem de óleo aí, tá? Isso é uma coisa, tipo de coisa que eu gosto de mostrar. Para que outros proprietários do mesmo modelo vejam isso e para que o próprio dono da motocicleta veja isso, tá? Às vezes não pensar que, nesse caso, é a primeira vez que o dono está vindo aqui, apesar de ver nossos vídeos, sentir confiança em trazer a motocicleta, não pensar que nós talvez estejamos criando dificuldade para vender facilidade, tá? A motocicleta está com óleo baixo, uma outra que nós pegamos também, mesma coisa, foi trocada numa concessionária, tá? Então a gente segue um padrão assim, a motocicleta pede 2 litros de óleo, por exemplo, no manual de serviço fala 2 litros. Nós vamos colocar os 2 litros, mas nós sempre vamos checar o nível no visor ou na vareta, tá? Não é porque está falando que é 2 litros, você vai virar 2 litros na moto, fechar e pau no gato. Não, nós vamos conferir o nível de óleo depois visualmente. Se estiver faltando, nós vamos completar. Se sobrou, a gente tira um pouquinho, tem um sistema para retirada. Nunca sobra, né? Nunca coloca mais, sempre vai a menos. Então a gente sempre coloca 2, 2 e 2, 2 e 3, enfim, até chegar no nível. Tá no nível máximo, nós fechamos a motocicleta, funcionamos, confirmamos o nível novamente e mandamos a motocicleta embora. Então a gente vai drenar aqui esse óleo e aí nós vamos mostrar para vocês já na sequência esse óleo na bacia e a quantidade desse óleo nós vamos medir para ver quanto que tinha de óleo e comparar com quanto que é que o manual dela pede, que nós também temos aí, tá bom? Muito bem, já drenamos o óleo aqui da KTM e saiu aqui 1,7 litro mais ou menos, tá? Aqui tem 1 litro, ainda sobe um pouquinho mais, aqui 700, que é realmente o que pede no manual de serviço da motocicleta, ela pede 1,7. Porém, aqui já está com filtro de óleo, tá? A gente já trocou, substituiu o filtro de óleo dela, que fica aqui, é um cartucho, tá? Pusemos um Cayenne, então saiu 1,7. Ali no manual fala 1,7 litros de óleo, entretanto, sem a troca do filtro. E o próprio manual fala aqui, ó, the engine oil must be between the lower and the upper edge of the oil level viewer. Ou seja, entre o máximo e o mínimo no visorzinho. E não estava. Você viu que vocês olharam aí agora há pouco que não estava nem no mínimo, né? E tinha que tombar muito a motocicleta para o lado de lá para o óleo subir. Então, volto a falar novamente, a gente troca, segue o que pede manual, vamos entrar com 1,7, evidente que não vai dar nem perto. Vamos entrar ali, ligar a moto, funcionar e ir completando até que fique, como pede ali no próprio manual da motocicleta, que fica entre o máximo e o mínimo. Nós vamos deixar com o mínimo. Ainda que para isso eu tenho que colocar 2, 2.1, 2.2, enfim, a quantidade necessária de óleo até que fique no visor. Então, sempre fazer isso, você nunca vai ter problema com a sua motocicleta. Qualquer uma, desde uma moto de baixa cilindrada, uma de alta cilindrada, essa K1300 aqui que o Alexandre está mexendo. A visualização de óleo é aqui nessa mangueirinha, tá? O reservatório de óleo dela é aqui debaixo do banco, ela tem uma mangueirinha com o máximo e o mínimo. Sempre olhou ali numa Triumph, vareta, olha lá na vareta, entre o máximo e o mínimo, embora a peça ali 3.5 ou 3.4, nós vamos colocar até que chegue sempre na vareta. Qualquer motocicleta tem que ser feita dessa forma, tá? É segurança para você e durabilidade para o teu motor para não trabalhar com óleo baixo. Olha só essas rodas. Qualidade de pintura que ficou esse par de rodas que é daquela XJ6 azul ali. Daqui a pouco vocês vão ver montado lá, mas antes de montar eu quis mostrar aqui. Tá sem os discos de freio, né? Porque é pintado sem. Espero que na câmera aí dê pra ver a qualidade da pintura que ficou essas rodas, tá? Isso aqui é um branco perolizado, conforme pedido pelo cliente, tá? Muito bem feita a pintura. Isso a gente se gaba bastante de dizer.
Nosso serviço de pintura aqui é muito legal, fica muito bem feito. Nada de pintar rolamento, tá vendo? Tudo isolado, bonitinho, rolamentinho aqui, seladinho, retirando os retentores, aonde vai assentado o disco, nada de meter tinta, sair pintando torta direita aí, como muito lugar faz, tá? Aqui nós já calçamos o pneu, só para vocês verem, não tem um risquinho durante o calçamento do pneu, tá? Aqui também ainda nós vamos vestir o pneu e não vai ser riscado, não vai ser feito nada para estragar essa pintura. Então foi pedido do cliente. Aí vamos dar uma dica aqui. Essa moto está calçada com pneu Metzeler. A gente sabe que pneu Metzeler, esse aqui é o Sporttech. Sporttech é isso. Roadtech Z6. São pneus duros, pneus, inclusive com a bandagem, né, com o talão ali, um pneu muito duro. E às vezes o pessoal, na hora que vai montar isso aí na máquina, né, eles colocam na máquina e falam, puta, riscou a roda. Às vezes, se a máquina não tem aqui essa parte de borracha, esse emborrachado aqui, a gente toma o cuidado de proteger tudo, mas a própria máquina já é emborrachadinha, ela acaba estragando a pintura. Mas muitas vezes, quando uma roda é repintada como aquela ali, o que estraga a moto, o que estraga a pintura, não é a máquina, não é esse dedo aqui, esse braço com esse dedo que estraga, ou a espátula. É o próprio pneu. Na hora de você vestir ele na roda, ele entra meio prensado, principalmente o segundo talão, o talão de cima, né? Na hora que a roda tá ali, a gente calça primeiro o pneu, né? Entra o primeiro talão aqui, aí ele fica aqui nessa parte funda da roda, o segundo talão ele vem entrando forçado na roda. Então às vezes o próprio pneu, a borracha do pneu, principalmente o pneu muito duro, que é o caso desses Metzeler, eles acabam raspando aqui na borda da roda e acaba danificando a pintura. Principalmente se a pintura não foi muito bem feita, pode ser que danifique. Aí vai o macete. O que a gente faz aqui? Dica aí para quem assiste o nosso canal, para quem tem oficina também. O que a gente faz? Coloco cobertor de pneu. Coloca aí uma horinha antes de montar. A gente bota o pneu no cobertor de pneu. Por que ele está dentro dessa caixa, Madeira? Ele está dentro da caixa porque eu estou sem a roda vestido no pneu. Então, se eu não deixar ele num ambiente meio desculpa, um ambiente fechadinho para ficar quentinho, eu vou esquentar só a banda de rodagem. Eu quero aquecer o pneu como um todo. A roda faria esse papel se ele tivesse montado, mas como está fora, eu boto dentro de uma caixa e deixo ele uma horinha ali. A hora que eu tiro, está queimando até a mão, tá? Fica até difícil a gente pegar. Fica ali em torno de uns 70 graus, o cobertor vai uns 70 graus, o pneu não chega a essa temperatura não, mas a gente tenta manter ali em torno dos 70 graus, a borracha fica um pouco mais maleável e a gente passa ali um lubrificante no pneu para que ele entre mais fácil e aí acaba montando e fica desse jeito aqui perfeito, não tem um risquinho na roda, tá bom? Então agora eu vou terminar de montar, vou esperar aquecer o pneu, vou terminar de montar, balancear, montar na XJ azul, esse azul bem bonito, por sinal mesmo dessa R6 aqui que o Alexandre tá mexendo, vocês vão ver que vai ficar bem legal. O dono pediu um branquinho aí nessa moto e vai ficar bem legal mesmo. E as bengalas ele pediu para que pintasse a canela de preto, né? A canela dela é uma canela cinza, então a gente vai pintar de preto, acho que vai ficar bem legal o resultado, vocês vão ver na sequência. Aqui uma ZX6 que acabou de receber kick shifter Heltec, instalaçãozinha feita aqui, fizemos a instalação na haste dessa vez, roteamento do fio bem legalzinho, módulozinho instalado aqui atrás. A motocicleta ganhou um filtro Cayenne e na hora que nós tiramos aqui a caixa de ar para poder fazer a instalação do kick shifter, detectamos que o filtro de ar dele estava pela hora da morte. Mas por que eu estou falando dessa moto? Vocês já viram vários kick shifters aí. Rapidinho, só para dizer que essa moto nos deu canseira, tá? Particularmente ela me deu uma canseira lascada, porque nós instalamos o kick shifter, o módulo funcionou, é tudo pelo app do celular, conectava, belezinha. A hora que eu ligava a moto, o módulo do kick shifter parava de funcionar. A moto funcionava, mas o kick shifter desarmava, o app do celular já não pegava mais ele e ele não funcionava. Então, ele tem uma luzinha ali, um LED, que indica que a hora que eu ligo a chave ele fica vermelho. O módulo é energizado, sem rotação do motor. Ok, a moto está desligada. Dei partida, o LED fica verde. Módulo energizado, captando RPM. Tá? A hora que eu ligava a moto, apagava o LED, ele desligava. E vai daqui, vai dali. Numa dessas descobrimos que a moto tinha um rastreador escondido aí dentro. O dono nem sabia, ele acabou de comprar a moto, tá? Ele não sabia do histórico da motocicleta.
Tiramos o rastreador, tiramos um alarme que ela tinha e nada. Verificamos aterramento, tudo, N coisas que é praxe, é rotina pra gente aqui na instalação de um equipamento desses, e quando a motocicleta, por algum motivo qualquer, apresenta um problema. Trocamos o módulo, achando que podia ser módulo, não era, o outro módulo a mesma coisa, trocamos o chicote do que o mesmo problema, trocamos o sensor, trocamos tudo e nada. Ficamos imaginando que poderia ser alguma coisa com a polaridade das bobinas, né? Falei, pô, será que tá tudo correto, o cabo certo para a motocicleta? Começamos a ver isso daí. Testei a polaridade dos conectores da bobina direto ali, legalzinho. Nessa acabei descobrindo que a bateria dele estava com a tensão um pouco baixa, a gente não tinha nem certeza que a moto ligava de boa, mas novidade para mim também, a moto aqui com 11 volts fazendo a moto virar rápido pra caramba, muito estranho isso, mas enfim, bateria paralela. Também não era isso. Aí eu tinha umas bobinas novas aí, falei, será que pode ser problema na bobina? Aí eu troquei a bobina, aí ele passou a funcionar, mas ainda assim oscilando. Tinha hora ele captava RPM verdinho, tinha hora ele apagava. Falei, puta, tem coisa aí. Aí me deu uns 5 minutos, tirei a vela, falei, vou tirar as velas dessa moto, será? Não sei, nunca me aconteceu isso, então eu estava vendido realmente. A gente segue algumas diretrizes, mas realmente eu estava vendido. Aí eu encontrei isso aqui, lá, uma vela C9E, uma maldita vela C9E. Essa moto usa uma vela de grau 9, uma vela C, só que é uma vela CR9, R de resistiva. Essa motocicleta usava uma vela resistiva e alguém economizando, ou talvez até sem saber, né? Dá na mão de mecânico, o cara vai lá e colocou uma vela C9E. Isso é uma vela não resistiva. Só que a moto funcionava, o dono falava que ela não falhava nem nada, então a gente nem se atentou no início para a vela, fui me atentar depois. Bom, eu sei que vela resistiva, todo mundo sabe que vela resistiva é justamente para evitar ruídos, né? Ruídos elétricos, né? Ruído sonoro, né? Ruídos, interferências e tudo mais. Aí eu, opa, será que é? Na hora que liga, vamos tentar? Vamos. Eu tenho umas velas aqui que nós usamos, são velas novas, mas velas de teste. Para cada modelo de vela, eu tenho um joguinho de vela irídio usada, assim, nova, foi tirada da caixa, só que foi usada porque está com a arruela amassada, né? Então nós usamos só para testes nesses casos. Coloquei ali 4 velas CR9EX Iridium, resistiva Iridium. Plugamos os cachimbos, as bobinas, plugamos o chicote e bingo! Funcionou o kick shifter, tá? Eu não ia nem fazer vídeo disso porque é um negócio que a gente aprende na marra, tá? E a gente sabe que tem muito concorrente, não vou dizer concorrente, mas tem muito colega de oficina que assiste a gente, que também passa pelos mesmos problemas, então eles vão ver o vídeo, fica aí a dica também, tá? A gente pena muito para descobrir as coisas, para dar de mão beijada para os outros, mas eu não ligo muito para isso não. Importa que nós somos os pioneiros sempre a descobrir e anotar. Nem o pessoal da Heltec na Hungria, nós entramos em contato com o representante, pusemos eles na linha, fizemos vídeo, eles mandaram fazer as mesmas coisas que eu já tinha feito. Nem eles sabiam. Aí eu descobri a vela não resistiva. Mandei isso para o representante, falei, manda para os caras da Heltec na Hungria, fala para eles colocarem nos alfarrábios deles lá, para que se um dia algum gênio colocar uma vela não resistiva e acontecer isso, às vezes pode ser que não aconteça, mas se estiver acontecendo, vai lá que é a vela não resistiva que colocaram numa moto que deveria ter uma vela resistiva. Tem muita coisa que a gente deixa passar de vídeo aqui, vai filmando, esquece, mas esse tipo de coisa eu faço questão de correr lá embaixo, pegar a câmera, quando ela não está aqui na minha gaveta, estava editando vídeo lá. Vou desligar o ventilador para não fazer vento, fazer barulho. A branquelinha aqui tem 1000 e qualquer coisa que eu mostrei aí atrás. Estou desmontando aqui, tirando a carenagem para entrar outra. Tem essa capa aqui que vem aqui embaixo. Eu percebi na hora que eu estava desmontando uma colinha aqui, ó. Deixa eu segurar. Onde está meu dedo aqui, ó? Tá até descascando. Isso aqui é Super Bonder. Opa, tem novidade aí. As presilhas, samba do crioulo doido. Essas presilhas aqui, ó. Parte das presilhas estavam com essas daqui de pininho e parte em outro lugar com essa de parafusinho. No mesmo lugar onde tinha uma de pino aqui, do outro lado deveria ter uma de pino. Não, tinha uma dessa aqui. Tem novidade nisso aqui. Aí a gente vai olhar aqui. Tem um parafusinho para a gente tirar essa carenagem inteira. A gente solta os parafusos aqui, tira aqui em cima para poder desencaixar, tira o espelho, tá? E tem que tirar aqui um plástico e tem que tirar esse plástico que eu acabei de mostrar para poder acessar aqui, ó.
esse parafuso aqui na ponta do meu dedo, tá? Esse parafuso aqui, ele segura esse biquinho da carenagem aqui para ficar tudo justinho. E qual é a novidade? Por que que tava com cola? Porque quebraram o suporte que segura isso lá do lado de lá. A moto é nova, foi tirada do zero. A moto é 2013, mas ela é 0 km. Não vou falar a concessionária da Kawasaki, eu sei qual é, porque o dono me disse, mas eu não sou besta, não vou falar. Só falo que não é a principal, a que mais vende hoje, tá? É uma outra menor aí que já temos alguns casos, um outro cliente nosso aí que tem uma ZX verde dessa daqui, passou um pouco de nervoso lá, porque falaram umas groselhas para ele, mas enfim, não é aqui a minha função divulgar isso, tá? Minha obrigação é divulgar isso para o dono. O dono que entra em contato lá e tente resolver isso daí, tá? Eu não tenho que ficar queimando ninguém, eu não tenho que ficar abrindo... dizendo isso daí num canal de vídeo que eu sei que tem muitas visualizações, na minha função. Mas enfim, é alertar o dono, é o cliente, é a pessoa com a qual eu tenho responsabilidade. Tenho responsabilidade com o pessoal do canal também, pra gente alertar sobre isso, mas eu não vou dizer o nome. Então, pessoal, tem novidade, olha ali, vê se vocês conseguem ver. A ponta do meu dedo aqui, ó, deveria ter um parafuso aqui, tá? E tem uma orelhinha aqui, tava quebrado, cheio de cola, que está aqui, ó. Vamos tirar o restinho de cola. Ó, acabou de quebrar um pedacinho aqui, pedacinho de cola na minha mão, tá? É super bonder isso, eu acho. Então deveria ter ali um suporte. Eu acabei de desmontar a motocicleta, tá? Estou desmontando a motocicleta de 1000 e qualquer coisa. Então isso daí serve também para mostrar para o dono, para a gente se salvaguardar. Embora o dono dessa moto é uma pessoa que a gente tem bastante consideração por ele, por todos aliás, mas esse aqui já é um cliente antigo, desde as outras motos que ele trazia aqui. Então pra vocês verem, é uma moto nova, isso foi feito na concessionária muito provavelmente, tá? Isso não veio da Kawasaki, eu duvido que a Kawasaki ia entregar uma motocicleta desse jeito. Isso aí provavelmente foi na ativação da motocicleta, ou até vai saber se não trocaram uma peça por outra. A moto é uma moto, ela é 0, 2013, ficou muito tempo no estoque deles, não sabe, tá? Então para vocês verem o que acontece às vezes com concessionário. Não é porque você está levando a sua motocicleta numa credenciada da marca que você vai ter talvez um serviço à altura. Acontece isso aí às vezes, tá bom? A novidade não para. Estou aqui tirando as peças dessa carenagem para passar para outra. Aqui mais uma, ó. Quebrado aqui o suportezinho do plástico. A pena, né? Uma motinha nova dessa daí com 1800 km, já fizeram isso com a carenagem, que o dono inclusive está tirando tudo isso, como eu disse, para preservar a carenagem. Os caras já... É de lascar, né? Não? Olha só essa Ninjinha 300, moto nova, 2015, só que o dono infelizmente tomou uma queda com ela. Agora nós já trocamos o slider para ele, tá? Ele pediu para consertar a carenagem, fazer uma pequena revisão na motocicleta, com troca de alguns itens que ele pediu. Vou mostrar para vocês aqui, olha o suporte do slider dele. Virou. Slider de aço, suporte de slider de aço, tá? Isso aqui vai entortar, pessoal, vocês sabem disso, já falei. É muito flexível isso, tá? E é muito frágil também, então ela vai acabar entortando. E, ó, para vocês terem uma ideia, esse aqui é o suporte do outro lado, tá? Olha o quanto que torceu, tá? Uma queda simples que ele falou que tomou. E aí eu vou mostrar aqui. Olha aí a carenagem, tá? Ralou bastante a carenagem, o slider dobrou aqui, tá? E ralou um pouquinho aqui em cima, mas é pouca coisa, né? Mas aqui estragou bem, o spoiler aqui embaixo também ralou. O spoiler tá, acho que já tá lá embaixo, que vai pro pintor para consertar. E ele deu uma pequena raladinha aqui também, tá? Tudo isso aqui nós vamos fazer, vai ficar perfeito novamente. E agora, a pedido dele, nós colocamos um slider decente para ele, tá? Slider muito parrudo. Esse aqui que nós colocamos da RSI para essa moto, tá? Você vê que é um slider que não é economizado em material. Totalmente maciço esses tirantes aqui, essa haste muito dura. E ele ainda tem um outro tirante desse tipo aqui, ó, maior, aqui no meio, que liga um lado ao outro, tá? Porque o quadro de Ninja 250 e Ninja 300, esse aqui só serve na 300, tá? Esses quadros são muito frágeis, tá? A gente já teve várias Ninja dessas daqui que caíram, tombos bestas,
que o chassi da motocicleta torceu, tá? Teve um cliente nosso aí que estava andando sem o slider, ele tinha tirado o slider e estava andando sem esses parafusos aqui que fixam o slider. Na verdade, esses parafusos fixam um suporte do motor ao quadro, tá? Conforme ele bateu, o quadro abriu para frente, então o entre-eixo da motocicleta aumentou bastante, ainda torceu de lado, teve que fazer alinhamento de chassi, enfim. É um quadro muito frágil. O da 300, ele é um pouquinho melhorado em relação ao da 300, mas é muito frágil, então qualquer pancada a gente tem que checar se não teve um desalinho aqui, né, entre a roda dianteira e a traseira. A gente tem que fazer várias medições para ver se a motocicleta não está torta. Nós já fizemos, essa daqui não teve de chassi, mas teve ou de bengala ou de mesa, que nós ainda vamos ver. A gente percebe que está torcido, tá? E não é só guidão torto, tá? É percebido aqui que tem alguma coisa que está torta. Provavelmente a gente tem a mesa aí da motocicleta, as bengalas, uma delas pode ser que tenha dado uma empenadinha. Nós já vamos conferir e aí a gente já até passa para vocês. Então é um slider muito parrudo que está colocado nessa motocicleta. E agora aqui nós vamos mandar esse branco para fazer a pintura, vai recuperar isso aqui perfeitamente e vai ficar tudo belezinha de novo. Olha quem voltou aqui na Madeira Performance, a 1198 SP que vocês viram aí uns vídeos para trás. Ela veio agora trocar a embreagem, tá? A embreagem que a gente tinha detectado que estava com problema, passamos para o dono e ele mesmo conseguiu, ele tinha acesso. Comprou o kit de embreagem para essa motocicleta, porque segundo o que ele tinha passado pra gente, algum gênio em outro lugar, sei lá onde é que estava a moto, limpou e lubrificou os discos da embreagem da moto do cara. É a embreagem seca. Então tá aqui, o Alexandre já está tirando do lado de cá, enquanto eu vou retirar para um segundo serviço as suspensões Öhlins dele para fazer manutenção. Isso aqui é uma FRGT, essa suspensão. Nós vamos tirar, fazer troca de fluido, inspeções e ajustes e depois, aliás, primeiro isso, depois aquilo, nós já vamos dar uma escaneada nessa motocicleta, porque segundo o dono ela está com problema de apagar o painel, apagar as luzes, toda a moto não apaga, mas apaga toda a parte elétrica da motocicleta depois de um certo tempo andando, que o motor já está quente, depois de uma determinada quantidade de tempo andando, tá? Pequena dica aí comum nessas motocicletas, problema no retificador, tá? Esse cara aqui, depois de um tempo ele esquenta e para de carregar a bateria, a moto fica pendurada um tempo ainda na bateria e aí começa a faltar eletricidade, começa a baixar a tensão aqui e começa a faltar para os equipamentos da moto, ela começa a apagar, às vezes até apagando a moto como um todo, a moto não pega mais, tá? Então, gravou uns erros aí, a gente já está com o scanner conectado, o Milton está lá em cima com o nosso scanner lá, a gente já vai ver que tem erro, ele disse que acendeu a luz de anomalia e a gente vai ver o que tem, imprimir um histórico e vamos interferir ver se realmente é proveniente aí do estator, do retificador, tá? Então vamos dar procedimento nas coisas aqui, daqui a pouco vocês vão ver a Öhlins desmontada e o Alexandre lá acabando de trocar a suspensão, a embreagem dela todinha. Pois bem, os discos já estão montados lá, estamos finalizando aqui a montagem, tá? Limpamos todo ali o sistema de embreagem, aquele case ali, aquela caixa onde fica os discos de embreagem, desengorduramos tudo, nada melhor do que limpa-contato para desengordurar as coisas, tá? Limpa-contato é um excelente desengordurante, desde que você não tenha nada de borracha, nada que possa pintado, enfim, que venha a danificar, mas está tudo desengordurado. Realmente tinha alguns resquícios ali de lubrificante, então a gente tirou tudo sequinho, uma embreagem seca e seguimos a orientação de fabricante do dia, a orientação de montagem do fabricante, tá? A orientação de montagem original é o manual está ali, mas nós seguimos o que pede aqui o fabricante. Ele disse aqui a quantidade de discos, são 8 discos de pressão de alumínio de 3 mm, 6 discos em aço de 1,5 mm, um disco côncavo em aço de 1,5 e um disco côncavo em aço de 2 mm, tá? E aqui embaixo tem a sequência Sliper Clutch e sequência para a embreagem comum. Então ela tem uma sequência para a embreagem comum e outra para a embreagem deslizante. Essa motocicleta é uma embreagem do tipo deslizante, tá? Então a sequência muda, nós seguimos o que pede esse cara aqui. É evidente que a moto vai pedir na mão, que depois nós vamos testar se ela está fazendo barulho ou alguma coisa que possa estar interferindo no funcionamento dos discos. Enquanto isso a gente já está desmontando aqui para a suspensão. Então a embreagem eu já estou dando aqui por finalizado.
Só se tiver alguma eventualidade, aí a gente volta com essa parte da embreagem novamente, tá? Só aqui para ratificar, eu já mostrei no outro vídeo, tá? É uma tampinha, levanta aí pra mim. Uma tampinha simples, tá? Não tem óleo, não tem nada, só tem sujeira. Isso aqui vai ser limpo, vai ser desengordurado também, tá? Não tem nada demais. Uma tampinha bem simples da embreagem seca de Ducati. Isso é que faz a embreagem, esse motor ser barulhento, tá? Em marcha lenta, fica aquele glá, 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 são os discos ali que costumam fazer barulho. Olha aí uma Ninja 300, curioso, eu ia fazer os reviews que vocês já devem ter visto dos produtos da Realtek, eu ia fazer nessa moto. No meio do caminho a moto começou a apagar, porque o dono relatava um problema, nós já aproveitamos, acabamos testando, detectamos o problema. A moto está com problema de estator, então acabou a eletricidade, acabou a pilha, acabou o brinquedo. Não teve review nessa moto, review vocês vão ver, ou já viram, em outra Kawasaki que eu vou fazer agora. Já retiramos o estator. Este cara é o estator, vocês já viram. Quem não viu, está vendo agora. Existem alguns testes que nós fazemos nesse equipamento aqui, para ver se ele está com algum problema. Teste para ver se ele está dando um curto com a carcaça, né? A gente mede aqui as pontas, esses terminais aqui, ele não pode dar curto com a carcaça. A gente mede resistência entre as bobinas, entre as fases, e a gente mede também se ele está mandando corrente lá para cima. Ele trabalha como com corrente alternada, né? Esse bobinado aqui capta ali um magneto girando, ele gera um campo alternado e manda para o retificador, que é esse cara aqui, que esse retificador transforma o alternado em 12 volts contínuo. Então ele não estava mandando quase nada, quase zero, porém ele não dava curto, né? Não dava aterramento aqui, não dava fechamento de circuito com a carcaça, e a resistência perfeita. Aí a gente desmonta e olha aqui, ó, aqui no meu dedo aqui em cima, queimado, a base queimada, e aqui, ó, tudo torrado, esse fio aqui, esse coletor queimado junto com a bobina aqui, junto com as bobinas, tá? Às vezes eu não foco direito aí porque é complicado. Mas enfim, detectamos o problema dessa Ninja e vamos resolver. A gente vai mandar para fazer a retificação, né? Vai ser retificado esse estator. Demora alguns dias aí, porque a gente manda para uma empresa que faz isso para nós, e depois eles retornam para a gente já com tudo bonitinho, na mesma resistência, mesma quantidade de espiras, de voltas, né, de enrolado, cada bobininha daquela, e mesmo diâmetro de fio, isso é muito importante. Então funciona perfeito, com garantia e tudo mais. Essa é uma peça que, se você for comprar nova, ela é muito cara, então essa peça permite você fazer um recondicionamento dela, diferente disso aqui. Normalmente não compensa aí muito, dependendo do modelo, fazer o recondicionamento de retificador, tá? Então era a motinha que nós íamos fazer o review dos produtos aí da Realtek, o Shift Light e o Gear Indicator. Só que a moto começou a pipocar no meio do caminho, paramos aí. Vocês vão ver em outra motocicleta, provavelmente na Versys ali. Muito bem, então pra gente encerrar esse Por Dentro da Madeira Performance, vamos só falar mais um pouquinho dessa motoca. Ela vai receber, já está recebendo, né? Já recebeu o traseiro, vai receber o dianteiro agora, um par de flexíveis Hell, tá? Flexíveis na cor preta com os banjos vermelhos. Já vamos colocar na frente dessa motocicleta, e ela já vai receber também Quick Shifter Easy Realtek, equipamento top pra caramba, funciona muito bem nessas motocicletas. E aí nós vamos dar por encerrado os trabalhos, por enquanto, nessa ZX10 aqui, que recebeu essa carenagem toda personalizada, customizada. Já veio com esse G-Escape GP2 top pra caramba, como vocês viram. Teve aí uns percalços no meio do caminho que vocês mostramos aí, mas é isso daí. Aí estamos dando por finalizada essa motoca aqui, tá? Bastante moto na oficina, graças a Deus, movimento sempre alto, não para. E temos mais motos para o próximo Por Dentro da Madeira Performance. Grande abraço, obrigado por estar assistindo, não esquece de compartilhar e dar o like aí no finalzinho do vídeo. Valeu, tchau, tchau.